Fala rapaziada do canal, tudo tranquilo? Iniciando mais um vídeo aqui, moto dividendos. E falar referente à minha moto, né? Referente ao último vídeo aí, como vocês bem sabem, a moto ainda se encontra na garantia, rapaziada. Esse é o motivo do vídeo, né? E infelizmente ainda se encontra na garantia. Acionei a garantia, tirei a moto na verdade dia primeiro, né? E dia 3 tirei a moto na sábado, dia primeiro, e dia 3, na segunda-feira, deixei. Na verdade, fui na concessionária, né, para poder realizar o procedimento ali de garantia, eles analisarem. Como a demanda deles estava muito alta, eles marcaram para o dia 7, na sexta-feira, né, próxima sexta-feira. E aí, desde então, a moto se encontra lá, né. Primeiramente, foi muito curioso o que aconteceu, porque assim surgiu novos problemas, né. Eu deixei a moto lá para poder arrumar a questão da ignição, né, que estava travando e quando ligava no último estágio ela não ligava, e também sobre o ABS, que não estava funcionando, né. Assim, depois eu fui ver que eu estava até correndo risco de vida, né, rapaziada, porque como o ABS trabalha em conjunto com as duas rodas, eu achava que só não estava funcionando o ABS traseiro, mas depois, até mediante uma explicação do mecânico deles, fiquei sabendo que a moto fica com os dois ABS comprometidos, né? Tanto a roda traseira quanto a roda dianteira. Então, foi muito preocupante, né? Eu saber disso. E aí eu deixei a moto lá dia 7. E aí o que aconteceu, rapaziada? Eles não estavam conseguindo achar o problema porque do ABS. Tentaram verificar a parte de sensores, não era. Tentaram verificar a parte de chicotes, não era. Até que então eles chegaram na conclusão que o problema era o painel. Então, quando eles tiraram o painel da central, aí o erro apagou do ABS. Então eles identificaram que era o painel. Só que ficou uma coisa meia que digamos que não muito bem explicada. O porquê? Porque para solucionar o problema teria que trocar o painel para resolver o problema do ABS. Esse foi o que me passaram para mim, né? No dia que eu fui no meio durante a semana, né? Que eu deixei a moto lá na sexta-feira. Quando foi na segunda ou terça, eles me ligaram e falaram isso. Que e eles me passaram que essa informação que só trocando o painel que resolveria, né? Daí então eles falaram que iriam pedir o painel, etc e tal. E até então eu achava que era só o painel. Depois de 2 dias, eles me relataram que conseguiram arrumar a questão do ABS sem a troca do painel, mas que quando colocaram um mapa na moto para poder para poder sumir o erro, né, do sistema, a moto de 250 quilômetros foi para 5.700, rapaziada. Acredite se quiser, entendeu? E eles vieram com essa informação para mim e eu fiquei abismado. Né? Eu falei, mas como isso pode acontecer? E aí é onde eles falaram que para resolver esse problema eles não conseguiriam baixar a quilometragem para a quilometragem real que estava, né, que era de 250 quilômetros, moto praticamente zero. E foi então que eles me relataram que para voltar a quilometragem que estava, teria que encomendar dois painéis, né? Porque a Dominar tem dois painéis, né? Aquele ali perto do tanque e o principal, que é o da velocímetro, contagiro ali, etc. E teria que pedir esses dois painéis para trocar, para poder voltar à quilometragem real. Olha que coisa, hein, rapaziada? Então, a moto ainda se encontra na garantia, né? Tem mais de 15 dias aí, se eu não me engano, e ainda tá nisso. Então, por isso que eu não fiz mais vídeo para vocês, para dominar 400, né? Mas confesso que estou um pouco decepcionado, né? Ainda tá na garantia, tá no prazo, mas assim, esses desencontros de informações me chateou muito, porque uma hora eles falaram uma coisa do ABS que só poderia ser resolvido com a troca do painel, depois conseguiram resolver a questão do ABS, né, mexendo na central, subindo outro mapa, mas fazendo isso a central entendeu e jogou a quilometragem para 5.700, é como se a moto tivesse rodado 5.700 quilômetros. Então assim, isso é inadmissível, né? E aí eles queriam que eu retirasse a moto enquanto
chegava outro painel, né? Eu não aceitei porque procurei entender um pouco, né? Se eu retirasse a moto, iria parar de contar o prazo da garantia, né? Então, só iria contar depois que eu levasse a moto novamente. Então, eu optei por não fazer isso, deixar a moto lá, né, para poder correr os 30 dias da garantia, né? Porque eles têm até 30 dias para poder solucionar esse problema aí, né, perante o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu acho que essa foi a melhor decisão. Eu fiquei muito tentado a pegar a moto, né, enquanto resolver esse problema, mas agindo mais pela razão, eu decidi fazer isso, né, deixar a moto lá. Fui lá antes de ontem, né, fui lá e mencionei isso para eles. Falei, não, não, não vou retirar a moto, porque eu não estava tendo muito retorno deles, então eu fui até a concessionária para poder saber, né, da situação da moto. E lá eles me passaram isso e falaram se eu ia retirar a moto, eu falei que não, até mesmo porque a moto tem seguro, né, rapaziada? Então, assim, como é que se acontece algum acidente, a moto é zero, o seguro sabe que a moto é zero. Como é que eu ia explicar para a seguradora que a moto com 15 dias correu 5.700 quilômetros, entendeu? Rodou 5.700 quilômetros. Então, assim, é uma coisa que ia gerar outra que, se eu retirasse a moto, eu que estaria correndo risco, né, rapaziada? Então, esse vídeo é mais para esclarecer para vocês, né, o que aconteceu, o que está acontecendo com a Dominar. E assim que eu for retirar ela, também vou fazer vídeos dela, né, retirando ela para vocês, falando se o problema realmente foi sanado, né, se os problemas foram resolvidos, porque eram dois problemas, né, era a ignição, né, e o ABS que não estava atuando. E aí depois eles geraram um outro problema, né? Do painel ter aumentado essa quilometragem. Então tá nesse impasse aí. A minha primeira moto não tive assim nada em relação à garantia nem nada. Então, mas essa moto está tendo esses percalços aí e está sendo um pouco complicado, né? É meio chato porque tô sem a moto, né? Você acaba pagando seguro, pagando prestação e sem a moto, né? Mas eu creio que isso vai se resolver. Estou esperando a oposição deles. E como está no prazo de 30 dias, né, rapaziada, eu não posso nem também, como digamos, pressionar, né? Isso eu já fiz antes de ontem, fui lá, expliquei para eles que ele tem até 30 dias para poder resolver. E eles falaram que talvez até essa semana, né? Estamos na quarta-feira, hoje é quinta, né? Passou da meia-noite. Eles falaram que até sábado talvez teria resolvido, que só estão esperando uma posição da fábrica, né? Que eles já pediram a peça, só estão esperando a fábrica autorizar a, a garantia, né? Então, eu tô nessa espera aí, né? Felizmente, tô sem a moto, mas esse é um vídeo mais explicando para vocês, tá bom, rapaziada? Eu peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, né? E compartilhe, né? Ajude, se inscreva, né? Ajude a monetizar o canal, né? Atingir a 1.000 inscritos e peço a colaboração de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau.